aqui de novo para dar continuidade à nossa conversa. Hoje nós viemos para um lugar diferente. Nós já conhecemos, é claro, nós não filmamos aqui ainda não gravamos nada aqui. É o Parque São Lourenço em Curitiba, é um parque bastante bonito. Claro, agora com a época da pandemia, né, então muita coisa está impedida de ser usada, estraga até a paisagem, porque tem aqueles cordões de segurança, né, e eles também estão fazendo muitas reformas aqui. A Prefeitura de Curitiba está aproveitando a época da pandemia para fazer muitos concertos, isso está sendo muito bom, ruas e tudo mais, mas a gente fica na dúvida se é porque daí não tem muitas pessoas, né? Ou se é porque é eleição, amanhã é eleição, né? De prefeito e vereadores, então pode ser que isso esteja influenciando também, nós não temos como avaliar isso. O fato é que está havendo muitas reformas, muitos concertos nesse período que a pandemia começou. E aqui em Curitiba, todos os lugares, né? Parques e assim, lugares públicos, né? São Sim. muito visitados, muito visitados. Tem muito turismo aqui, né? Vem gente de muitos lugares. Isso diminuiu consideravelmente, né, com relação à pandemia. Então, nós entendemos que aí a prefeitura também tem mais espaço de tempo, né, para poder fazer os concertos que se faziam necessários. Eles estão fazendo melhorias, inclusive, também construindo mais espaço nesses parques grandes, assim, espaço para brinquedo das crianças. Nós acabamos de ver lá que tinham começado a fazer um trabalho lá. E assim, então... Há uns 2 anos, mais ou menos, aqui em Curitiba, houve um debate muito grande na Câmara dos Vereadores para saber o que fazer com os parques. Metade dos vereadores queriam privatizar os parques, ou seja, cobrar ingresso, botar lojas, restaurantes aqui dentro, e a outra metade falou não. O investimento que a prefeitura faz nos parques é um valor muito pequeno, muito baixo. Nós podemos aumentar esse investimento nos parques sem precisar privatizá-los. E o que nós estamos vendo agora é que realmente fizeram essa segunda opção. Eles estão investindo mais na manutenção, na reforma dos parques. E ampliação de locais de lazer para as crianças também, né? Exatamente. Então, nós não temos assim um retorno escrito disso, né? Não. Mas a gente está vendo isso acontecer. É difícil mensurar, colocar em números o retorno financeiro e o benefício que a melhoria nos parques traz para as pessoas. Porque se a cidade de Curitiba se tornar uma cidade agradável, né, bonita, com parques, isso começa a se espalhar. As pessoas começam a ver Curitiba com outros olhos e os hotéis, restaurantes começam a aumentar o seu volume de pessoas, de ocupação, né? Então, por isso que eu falo que é difícil mensurar, é difícil calcular os benefícios que uma cidade bonita traz para a própria prefeitura em termos de arrecadação de impostos e coisas assim. Mas o principal beneficiado é sempre a população. Nós podemos ver aqui, nós estamos junto a uma pista de rolimã, né? Nós estamos vendo aí. Nas nossas costas ali, essa pista é uma pista de rolimã. De vez em quando vocês vão ver alguns rapazes descendo aí de rolimã, estão treinando. Eles estão lá em cima, né? É uma pista muito bonita, bem grande. Ela estava abandonada, agora nós vimos que ela foi potencializada, reformada, reasfaltada, realmente está bem bonito. Tá bonito, tá bonito. Com isso daí trouxe os jovens para cá, né? De novo, né? Porque nas outras vezes que nós vínhamos quase não tinha ninguém aqui, né? Quase não tinha ninguém usando essa pista aqui. Agora com essa melhoria ali que fizeram, pelo jeito as pessoas estão voltando. Então, e Curitiba tem essa vantagem que esses parques grandes que tem, eles são públicos, não se cobra ingresso. Isso não é bem assim em outras cidades, não estou dizendo em todas, né? Em muitos lugares que a gente chega, a gente tem que pagar ingresso para entrar num parque. Por exemplo, nós fomos para Canela, né? Entramos no parque que tem lá, a gente tem que pagar ingresso, né? Não é de graça. Não é de graça, pagamos R$20 por pessoa, né? Para poder entrar lá. E aqui em Curitiba não, e tem muitos parques muito bonitos aqui que não se paga nada, né? Tudo gratuito a entrada. Então essa foi a ala de vereadores que ganhou a disputa, porque metade deles queriam privatizar e a outra metade queria
torná-lo, reformar, aumentar o investimento da própria prefeitura nos parques. Sim. Mas tá, acho que foi uma boa decisão deles. É, Os parques continuam sendo abertos, livres sim. do público. E estão fazendo mais reformas. Lá na entrada do parque também estão construindo um grande, não sei se é um salão uma casa de eventos, alguma coisa muito grande, né, que não tinha aqui também. Ainda não está pronto. Mas essas coisas, essas são as vantagens que a gente tem aqui em Curitiba. Entre outras, né? Então, nós estávamos a outra vez falando sobre... No último vídeo que a gente fez, né? No último vídeo que nós fizemos ontem, né? A gente estava falando sobre experiências, né? E que foram, assim, positivas e negativas. A pergunta que você tinha me feito, né? Aquilo que eu mais me impactou minha vida positivamente e negativamente. E eu estava falando de algumas, né? Você também falou de algumas, né? Falei, velho. E a gente não... Eu, pessoalmente, no caso, não tenho assim... nunca tive o hábito de dar destaque para aquilo que é negativo, no sentido negativo, né? Mas sim, claro, sempre acontecem coisas que são negativas, e erros que a gente comete, e essas coisas acontecem muitas vezes porque a gente está inconsciente, né? A gente não percebe o que a gente está fazendo para que aquilo que não é agradável aconteça com a gente, né? Sempre a gente acha que são só coisas de fora, que é a coisa responsável, né? Mas não é bem assim. A gente olha para as coisas negativas, que coisa ruim que aconteceu, que coisa negativa. Mas daí a gente começa a olhar, e o que eu tenho para aprender com isso, né? Exatamente, essa é a pergunta que eu sempre me faço. E de repente, quando a gente vê aquilo, não era uma coisa negativa, era uma coisa positiva, né? Sim, e na nossa escola, com o professor Ilá, a gente aprende isso também, que é também o que ensina Bert Hellinger, né? As coisas que parecem ruins que entram na nossa vida, elas vêm justamente como um aviso, né? Ou um sinal de que algo não está bem e eu tenho que olhar para a minha vida ou para aquilo que está acontecendo de outra forma. E quando eu aproveito isso de uma maneira positiva, de uma maneira que isso pode, digamos assim, impulsionar a minha vida, é impressionante como tudo modifica, né? E daí a gente para de olhar para a dor, porque a gente olha muito, nós seres humanos temos a tendência a olhar para a dor como se ela fosse um motivo de sofrimento, né? Mas por que sofrimento? Porque na verdade nós criamos o sofrimento, ele por si só não existe, isso nós também aprendemos na escola, né? Que o sofrimento é criado pela nossa mente, que a nossa mente ela existe para nos proteger, para fazer com que a nossa vida não pereça. E então não fomos educados desde crianças para olhar para essa função da mente dessa forma. Então quando tem uma dor, por causa da falta de conhecimento e da educação adequada para olhar para a dor como um impulso, algo necessário para o crescimento, porque a gente não cresce sem dor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós fazemos muitas nossas corridas e atividades físicas, né? Eu fiz toda a minha vida, o Sidney está fazendo nos últimos 6 anos mais intensamente, né? Antes ele também não era muito afeito a isso. Depois dos 50 que eu comecei a fazer. E aí ele percebeu o quanto isso trazia de benefício para ele, como ele se sentia melhor. E é uma prova também que não importa a idade, né? Não importa a idade para começar. Muita gente começa bem mais tarde. Então, por exemplo, se eu começar a correr, quem nunca correu, ele que eu diga, né? Eu corria e ele caminhava. Então nós íamos juntos para o parque, mas ele caminhava e eu corria. Claro, eu não obrigava ele a correr de jeito nenhum, né? Até que um dia ele também decidiu que ele, por conta própria, ia correr sozinho, porque a minha ele não ia conseguir acompanhar, já corria bastante, há tantos anos, né? Então, e com o tempo ele foi indo e foi melhorando, e daí eu ia no parque treinar, né? Exato, e daí com o tempo ele foi melhorando. Eu ia sozinho lá para treinar no parque de corrida, né? E com o tempo ele foi melhorando, e daí eu disse assim, eu posso reduzir um pouco a minha velocidade, eu corro com você o seu passo, e de repente com o tempo nós podemos correr juntos, é o que nós estamos fazendo agora. Então, existe essa questão do início, né? O início é difícil porque a pessoa não tem noção, não tem a coordenação adequada com respiração, com passada,
com o movimento dos ombros, dos braços. Isso tudo tem que ser bem coordenado. Se isso não for bem coordenado, daí o resultado, a dificuldade aumenta, né? E por aumentar a dificuldade, geralmente a gente desiste, né? Quando fica muito difícil. A gente está meio que desajeitado, né? Quando começa no início, quando começa a correr, a gente se encontra numa situação ainda não só não tem preparo físico, mas também a gente corre de forma, como você falou, né? Uhum. De forma Desajeitada, descoordenada. Por exemplo, E isso se torna mais pesado. a gente chega num limiar. Quando a gente começa a correr, no início a gente deve correr muito. A gente tem que estabelecer um tempo, né? Um tempo curto. E no início eu chego num momento de ápice de muita falta de ar, porque eu não sei respirar direito, não sei cadenciar minha respiração com a passada. Eu corro com os ombros duros, os braços, os punhos fechados. Não deixo meu corpo solto porque eu estou, digamos assim, com dor, né? Mas com o tempo, se eu começo a fazer uma coordenação com a respiração e a passada, começo a soltar meus ombros, abro os punhos, deixo as mãos soltas, não deixo elas mais fechadas, o corpo vai respondendo a isso e essa dor, essa sensação desagradável de muito cansaço, de muita falta de ar, vai diminuindo e eu vou respirando cada vez mais coordenada e passada de modo compassado, né? Daí e aí isso vai me dando também um condicionamento melhor. Pois é, mas quando eu chego lá em cima, naquele ponto difícil, de muita dor, de muita dificuldade de respiração, eu quero desistir. E é o que normalmente as pessoas, de modo geral, fazem, né? Desistem. Mas não devem desistir, porque depois desse ponto de muita dor, vem algo onde a dor se dissipa. Mas eu tenho que conhecer isso. E por não conhecer esse outro lado, eu desisto. Então, nossa vida, nós crescemos, melhoramos, evoluímos sempre com dor. Não tem jeito. É assim que a nossa vida foi concebida por Deus, né? Ou o nome que cada Toda transformação, né? Toda mudança, toda evolução Sim. passa pela dor. Passa pela dor, porque começa com o nosso nascimento, né? Tanto nós, como crianças, como bebês, quando vamos nascer, sentimos dor, porque o nosso corpo é extremamente comprimido quando passa pelos ossos da nossa mãe, quando ela nasce de parto natural. Como a nossa mãe sente muita dor, né? Muita dor. Depois mas aí essa dor vai até num ponto que a pessoa pensa que não vai aguentar, que vai desfalecer. Mas o milagre acontece assim que o bebê nasce, instantaneamente a dor some. Isso também acontece com a corrida, quando ultrapassa o limiar da dor. E com qualquer coisa na vida é assim. Mas o que nós fazemos quando nós chegamos no ápice dessa dor? Nós começamos a olhar para ela e começamos a fazer um diálogo interno dentro de nós. Nós deixamos a nossa mente nos enganar com essa dor e a gente começa a falar, criar uma história sobre essa dor, né, dentro de nós, um diálogo. Nossa, eu não aguento mais, está muito difícil, não consigo respirar, eu vou desmaiar, eu vou cair. E isso é diálogo interno que a nossa mente, por causa da dor, está nos levando a fazer. Mas quando nós deixamos de fazer esse diálogo interno e nos fixamos conscientemente de que a dor é só uma parte e ela é necessária e não é... E olha o outro diálogo, né, que eu estou fazendo. Ela começa a ficar mais leve, né? E o sofrimento não se instala, porque o sofrimento é criado por essa história que eu fico dizendo para mim que é insuportável, que está doendo muito, que eu não aguento mais. Isso é uma história, né? E daí com o tempo eu não olho mais para a dor, eu olho para a história, eu esqueço da dor e estou olhando para a história e parece que a história é a verdade, quando a história é uma coisa inventada, é a história que gerou minhas emoções e as emoções se instalaram e geraram dor e agora sofrimento, né? E agora eu estou só me relacionando com o sofrimento que eu, com a minha mente, criei, né? Então, isso que nós temos que tomar cuidado para não fazer, né?
Quando a gente chega naquele ápice da dor, nós temos que pensar diferente. A dor faz parte e eu sei que ela não é para sempre, né? Ela vai se dissipar se eu tiver um pouco mais de paciência e resistência e insistência no que eu estou fazendo, eu vou conseguir superar essa dor. E esse diálogo interno vai me dar força. É o impulso e a dor, então é o impulso para que eu faça mais e melhor e com isso alcance mais resultados e menos dor e até possa fazer a dor se dissipar, né? Na Escola Vida a gente fala muito sobre a função da mente, né? A mente, ela tem a função de manter o corpo vivo. A função principal da mente é a vida, é viver. Então toda vez que o corpo está sentindo uma dor, a mente fala assim, para, não é por aí. Mas a gente com o conhecimento que tem, nós sabemos que muitas vezes é preciso passar pela dor. A mente não sabe disso. Geralmente nós temos que passar pela dor. A mente não sabe que nós temos que passar pela dor, que o corpo, do qual ela é responsável, precisa passar pela dor. Muitas pessoas que são treinadas para isso, conseguem então dizer para a mente assim, mente, espera mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a dor passa, isso costuma durar 20, 25 minutos, né? Digamos numa corrida, né? Numa corrida, depois de 20, 25 minutos, aquela dor inicial, o cansaço inicial passa e o próprio corpo começa a criar, a injetar no nosso corpo substâncias químicas que nos levam ao prazer. Sim. Pois é, mas isso que eu estava dizendo, né? A mente, a função dela é preservar a nossa vida. Então, no que ela se foca? Em tudo aquilo que não é bom, que pode nos prejudicar a vida. Faz parte. É a função dela. É a função dela. E nós temos que ter consciência que essa é a função dela, né? E não dar a vazão ao sentido da dor e depois criar o diálogo do sofrimento, né, dentro de nós. Então, no que a mente se foca se ela tem essa função de nos... de conservar o corpo. De conservar o corpo. Ela vai se focar em tudo aquilo que é negativo e que pode prejudicar. Mas esse negativo é positivo para o corpo. Sim. E nós não fomos educados para olhar isso dessa forma. Então, aí é nesse ponto que nós entramos na questão do diálogo interno e criamos o sofrimento, né? E nos distanciamos da dor e não entendemos que a dor é apenas necessária para o nosso crescimento. Não, na nossa educação, de modo geral, não tem esse ensinamento. E nós estamos aprendendo bastante sobre isso, né? Na nossa escola, que nós estamos com o professor Hilário, né? Que nós temos que sair desse foco no negativo, que é para onde a nossa mente nos leva, para a preservação do nosso corpo, né? Da nossa vida. Ela não sabe mais nada a não ser isso. Então é isso que ela faz. Mas nós, com a nossa consciência, sabemos que essa é a função dela e que existe mais do que só o negativo, né? E que o negativo está ali para nos impulsionar para nós termos mais resultados. Exatamente. Quando a gente olha dessa forma com esse conhecimento e com essa consciência dos acontecimentos da vida, nós vemos que temos muito a aprender, muito a crescer e muito a melhorar as coisas da nossa vida, e tudo traz edificação para nós, né? Para a nossa vida. E nós, com relação a essa pergunta, o que tinha de mais difícil, né? Ou de mais que eu menos gostei, ou que foi mais negativo, mais doloroso para mim, ou de mais positivo, na verdade, então, olhando por esse ângulo do que nós acabamos de falar, né? Não tem mais, eu não dou mais ênfase para isso, o que foi negativo, o que foi doloroso, o que foi... Sim, os eventos vão continuar acontecendo na nossa vida, aconteceram, e quando a gente não tinha conhecimento e consciência disso, foi bem mais difícil superar, né?
Mas com consciência, podemos superar com mais facilidade isso. Né? Sim. Quando conhecemos, quando temos consciência do que está acontecendo, fica mais fácil. O problema é que a gente costuma ter consciência do que está acontecendo só depois que tudo já aconteceu. É raro alguém, por isso que as pessoas se treinam, né? A gente na verdade, isso não é um problema, a gente transforma isso num problema. Né? Uhum. Não é um problema, a gente transforma num problema porque está vivenciando ele. Uhum. E por isso que os treinamentos, né? Os treinamentos. Treinar, fazer alguma coisa. A gente vê os rapazes aqui descendo agora de carrinho de rolimã, né? Por que eles estão aqui? Não tem ninguém da família deles, eles estão sozinhos treinando aqui, ninguém batendo palma nem nada, eles estão treinando. Para quê? Para que no dia que houver competição, eles fazem competição aqui, no dia que houver a competição, eles estão tranquilos, eles sabem o que eles podem fazer, estão treinados para isso. Exato, e a nossa vida é um treino constante, diário, em tudo que nós fazemos. Mas a gente tem que estar presente. No caso, como ele falou dos rapazes, eles estão com o corpo e a alma deles presente nisso, porque se eles não estiverem, eles não vão se manter em cima desse rolimã. Eles podem sofrer acidentes graves, podem se machucar terrivelmente, quebrar a perna, sei lá. Né? Eles estão em equipe, a gente vê que acho que não tem nenhum sozinho aí. Eles são uma pequena equipe ali. Então, e assim também é conosco, quando nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós temos que ficar presente naquilo que nós estamos fazendo, com a nossa alma, corpo e mente, né? E isso faz com que o resultado seja muito melhor. Por exemplo, se eu vou fazer uma salada, né, na cozinha, eu vou lavar, cortar, vou temperar, vou botar numa travessa, vou enfeitar. Imagine eu fazendo isso e pensando na viagem que eu vou fazer no ano novo, ou sei lá, no encontro que vai ter na casa de não sei quem, e que salada vai sair dali? Eu vou esquecer de repente alguma coisa, não vou lavar direito, não vou cortar direito, não vou tornar assim atraente o prato que eu estou preparando, e o sabor também de repente não vai ser lá essas coisas. Então muitas vezes eu já vivenciei isso muitas vezes, que muitas pessoas dizem assim: ai, eu não consigo fazer isso aí. Eu peguei a receita do bolo e não sei, não deu certo, desandou, ficou duro ou não cresceu. E aí eu pensava assim, caramba, eu nem sigo direito a receita, eu pego uma receita e já logo a transformo da primeira vez. E no final, os que comem sempre dizem que é delicioso, deu certo. Como é que a pessoa seguiu a receita tal e qual e não deu certo? Qual é a diferença? A diferença está no fato de que a pessoa não estava presente com o corpo e a alma dela. Ela estava ali de corpo. A alma, o amor, o coração, o espírito dela estava em outro lugar. Ela estava viajando, pensando na festa do final de ano ou no encontro na casa de, sei lá, de algum parente, de algum amigo. A alma, o coração dela não estavam ali. Então, claro que aquilo não vai ficar bom. Claro que vai desandar o bolo. Entendeu? E é assim com tudo na vida. As experiências, assim, para citar, né? Experiências que trouxeram, assim, que marcaram bastante. A que nós citamos foi, já citamos algumas no vídeo anterior, né? Mas uma das que também me marcou muito foi o nascimento do nosso filho. Eu já tinha quase 33 anos quando ele nasceu. E eu não imaginei, sempre li a respeito, né, do que uma mulher sente quando o filho nasce, né? Mas é difícil de descrever. Quem já passou por isso sabe, quem não passou não faz a menor ideia. É um amor, é uma coisa, é um negócio que não dá para descrever. Não tem como descrever isso aí. É uma coisa muito além da gente mesmo, né? E essa experiência, né, aquele sentimento, quando eu olhei para aquele serzinho fora de mim, e sabendo que ele foi gerado dentro de mim, né? Parece uma coisa assim, é tão comum, né? Todo mundo tem um filho, mas para quem passa por essa experiência, é uma coisa que não tem descrição. É de um tamanho assim que não tem palavras que descrevem. Então essa foi uma coisa que marcou positivamente muito a minha vida, né? E é uma doação, a vida e a vida da vida pra gente, né? E não dá para é divino isso, sabe? Parece que a gente adentra uma espécie de nuvem divina, uma coisa muito especial, né? Os homens, eles sentem também, mas é diferente porque aquele ser não foi gerado dentro deles.
ele foi gerado fora deles, então eles têm um outro tipo de experiência, com certeza igualmente grande para eles, mas diferente da nossa. E olha só, e aí entra a questão do casal, né? E que olha como isso é diferente de um para o outro, mas é complementar. E imagine os dois compartilhando essas experiências, né? Falando daquilo. Quais são os casais que depois do nascimento de um bebê sentam e conversam e contam um para o outro o que sentiram no momento em que viram o rostinho do seu filho, né? Eu acho que a maioria não faz isso, não. Simplesmente começa a se ocupar com cuidar da criança, com não sei mais o que, o filho se torna o centro do mundo e até o casal esquece de si, de um do outro, um tanto, né? Porque o amor vai todo pro filho. E quando isso também não está correto, né? É preciso que o casal continue existindo, né? E continue olhando um para o outro e para a relação deles. Porque sem essa, quando nós falamos dessa energia que move a existência, que é a energia da sexualidade, que une e impulsiona a vida também de um casal, obviamente, né? Se isso não estiver em alta, e nós não estamos falando de sexo, de relações sexuais, nós estamos falando de relacionamento no casal, que é movida pela energia impulsionadora da sexualidade que existe no corpo de cada um, né? Então, e isso muito, na grande parte dos casais é esquecido. Nós também tivemos essa fase, né? Desse esquecimento. Ele não foi assim tão profundo, mas houve que com o passar dos anos, né? A gente se distanciou um pouco, mas não foi necessariamente o nascimento do filho que fez isso sozinho. Aconteceram outras coisas também antes que depois se tornaram empilhamentos emocionais que nos afastaram com o tempo, né? Não é o nosso filho, o nascimento do nosso filho não foi o evento único responsável por um certo afastamento, digamos, entre nós, né? Por um bom tempo, né? Mas a gente não tinha conhecimento. Esse conhecimento só veio e foi incrível, né? Assim que a gente obteve ele, lá na escola A Vida, foi num evento presencial com o professor Hilário Trigo, né? Que nós vimos, nossa, na verdade nós não estamos nem tão desconectados assim, apenas estamos inconscientes e nós éramos muito mais amigos do que um casal. As duas pessoas, e daí outra coisa que nós descobrimos, né, entre nós, é que sempre as pessoas diziam, nossa, vocês são um casal incrível, e nós olhávamos para o outro, como assim? A gente sentia que havia uma certa desconexão, mas não sabia onde que estava isso, né? E nós, como somos muito diferentes, o Sidney e eu, né, nós somos assim, um de um lado e outro do outro lado, né? O nosso jeito de ser é realmente quase o oposto um do outro, né? E se nós olhamos assim, nós, como é que nós conseguimos viver todos esses anos, já mais de 40 anos nós nos relacionamos, né? Primeiro com aquele namoro de 4 anos, depois mais 38 anos, quase 38 anos de casados, né? Como é que nós conseguimos isso, né? Com tantas diferenças que existem entre nós. Mas nós descobrimos também que, na verdade, onde havia as diferenças não era na nossa relação de casal, propriamente dito, e sim dos indivíduos, do Sidney e do indivíduo Eva, né? Onde nós tínhamos as nossas diferenças. Mas quando a gente ia para o lado de fazer as coisas de casal, a gente nem sabia, né? Nós aprendemos na escola que existe a entidade casal e que ela nasce quando um casal se une, né? Quando duas pessoas se unem. Quando duas pessoas se unem, nasce o casal, né? A terceira entidade. A terceira entidade, né? Que é a entidade casal. Antes era a entidade, ou seja, o indivíduo, Eva, mulher, o indivíduo Sidney, homem, ou também, eu sei que nós sabemos que existem casais homossexuais, então 2 homens, 2 mulheres, mas são energias femininas e masculinas que ali se unem e elas têm que estar em harmonia, né? E elas têm que se alimentar, elas têm que se promover, e um auxilia o outro nisso. E isso é com a contribuição do que cada um pode dar de um para o outro, porque eu me preocupo, eu olho para o outro, no caso eu olho para o meu marido, meu esposo, e busco ver as necessidades dele
e ajudá-lo a atender essas necessidades. E ele, em contrapartida, não olha para si também, olha, no caso, para mim, que é a esposa, a mulher dele, quais são as minhas necessidades e se esforça e se empenha nesse sentido de atender essas necessidades. Porque quando um atende as necessidades do outro e nós não estamos focados no nosso próprio umbigo, então essa relação não dá certo, né? De certa forma, nós fizemos isso como casal, né? Mas esquecemos um pouco disso quando eram os indivíduos. Aí muitas vezes a gente se digladiava e discutia por causa dos desencontros de opiniões, né? E não nos dávamos conta, éramos inconscientes nisso, de que essas opiniões dos indivíduos não tinham nada a ver com o nosso relacionamento de casal. E isso ficou claro para nós, né? Quando nós, um tempo depois na escola, com os ensinamentos, e na verdade nós nem estávamos como casal tão afastados assim, né? Mas os indivíduos tinham as suas diferenças. Sim. Né? Como indivíduo, como individualmente, nós tínhamos muitas diferenças. E temos ainda, né? Temos ainda. Só que agora estamos sabendo melhor como lidar com isso. Exatamente. Né? Quando a gente conhece essas diferenças, a gente sabe lidar com elas. E não damos mais tanta prioridade, tanta ênfase. Eu isso, eu aquilo. Cada um lembra, sim, isso sou eu. E ele, isso sou eu. Mas não somos nós. Né? Então, nós vamos para o nós, que é a entidade casal, e aí tudo fica diferente, né? Sim. Aí tudo fica mais fácil. Né? E a gente pode construir mais, melhor, ver melhor, né? E andar melhor para frente. Mas nós percebemos, né, que ao longo do tempo parecia que algumas coisas não fluíam mais tão bem assim, porque achávamos que não havia mais conexão entre nós. Muitas vezes tivemos pensamentos no sentido de conversas até de que, se não era o caso, de cada um seguir o seu caminho com essas diferenças todas, né? O lado individual meu, do teu, né, começou a ficar maior. Sim. Do que o conjunto, que é a entidade casal, né? E aí muitas vezes nós entrávamos nessas conversas, né? Mas quando nós estávamos em momentos que estava tudo bem, quando nós estávamos realmente engajados em unidade na entidade casal, a gente pensava, mas por que a gente falou isso, né? Por que a gente pensou? A gente não tinha vontade de fazer isso. Não era um desejo da alma essa separação, né? Um ir para cá e outro ir para lá. Então, e quando isso surgia, a gente não entendia como surgia. A gente entendeu depois, porque eram os indivíduos falando, e não a entidade casal. Então, o que nós começamos a nos ocupar mais em aprimorar o entendimento de que os indivíduos continuam existindo, mas que eles não devem ter tanta influência no relacionamento de casal, né? E vice-versa, né? Então, aí fica mais fácil e aí a gente mais rapidamente sai desse redemoinho de eu isso, eu aquilo, né? Vamos lá naquela outra sombra. Vamos. Acho que já deu 30 minutos. Depois eu corto isso aí. Então, acho que hoje já nós... Hoje demos o nosso recado. Conversamos mais um pouco e, como falamos, né, nós temos aqui a intenção disso aqui é simplesmente trazer a nossa história, mostrar os nossos entraves, os nossos aprendizados, a nossa vida em comum, as nossas diferenças, né? E quem sabe com isso poder deixar alguma coisa para alguém que também está em busca do entendimento de si mesmo, da sua relação com o seu parceiro, sua parceira, né? Então, acho que para hoje é isso, né? Outro dia a gente continua com mais